Sejam bem-vindos em mais um culto da igreja aqui em Engrenagem. Chama os seus amigos, seus familiares, as pessoas que estão aí na sua casa. Hoje é um domingo de Páscoa, onde nós celebramos a ressurreição de Jesus. Então hoje é um domingo para nós cantarmos em memória do Senhor que ressuscitou e vive e está conosco por onde nós andarmos. O Senhor sempre estará conosco. Sabemos que Jesus, a presença dele já está aqui. Sabemos que o Senhor habita em meio aos louvores. Então vamos orar antes de nós começarmos esse período de adoração. Se você está assistindo esse vídeo ao vivo, se você está assistindo essa gravação, feche seus olhos nesse momento. Senhor, muito obrigado por esse domingo. Muito obrigado porque o Senhor vive. O Senhor reina nos nossos corações. O Senhor reina sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Senhor Jesus, nós nos colocamos, Senhor, diante da Sua presença, para, Senhor, lembrarmos, Senhor, daquele sacrifício que foi feito na cruz. Lembrarmos, Senhor, do sangue que o Senhor verteu totalmente naquela cruz, para que hoje nós pudéssemos ter vida, para que hoje nós pudéssemos ter a abundância, Senhor, para que nós pudéssemos ter acesso à Sua presença. Muito obrigado, Jesus. Nós bendizemos o Seu nome nesta noite. Bendizemos o Seu nome neste momento. Você é bem-vindo neste lugar. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, você é bem-vindo aqui. Você é bem-vindo aqui. Olhe no seu lugar, onde você estiver. Se você está na sala da sua casa, se você está no seu quarto, olhe com as pessoas que estão com você neste momento. Vamos agradecer ao Senhor, vamos agradecer a Jesus pelo sacrifício que Ele fez naquela cruz. Sim, Senhor, te amamos nessa noite, Senhor, te louvamos nessa noite, Senhor. Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício na cruz. Obrigado, Senhor. O universo chora, o sol se acabou. Cristo ressuscitou. Sangue na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado vencido foi. Ele venceu. Caio abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. Guerra começou, a morte ele enfrentou, o peso do pecado vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre. Para sempre exaltar.
Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu faria. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Está achado nele. E ser achado nele. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou o jardim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu faria. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Sim, eu quero conhecer Jesus. Sim, eu quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus.
Glória a Deus. Jesus está aqui, amém? Boa noite a todos. Boa noite a todos que estão na sua casa, que estão em algum lugar, alguma parte da sua casa, no sofá, na cama, no quarto, no banheiro, no escritório, no closet, em outro país, em outra cidade. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje é um dia especial, um dia de ressurreição. Nosso Jesus vive. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus, porque nosso Senhor vive, e Ele vive eternamente, como eu e você um dia viveremos eternamente. Glória a Deus. Eu gostaria que você fosse se preparando aí na sua casa. Dê a mão para o seu familiar agora, em nome de Jesus. Dê a mão para o seu familiar. E nós vamos, nesta noite, falar um pouquinho da cruz vazia. A cruz está vazia. Glória a Deus. Feche seus olhos. Vamos começar a orar por você, pela sua casa. Vamos começar em oração esta noite, clamando o favor de Deus sobre o teu lar, clamando o favor de Deus na tua casa, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor ressuscitou. Abençoe essas famílias, ó Deus, esse marido, essa esposa, os filhos, ó Deus, essa juventude, Pai, que venha crescer e caminharmos contigo. Ajude-nos nós, mais uma vez, Senhor, nesta noite. Perdoe nossos pecados, ó Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a igreja. Vem sobre as nossas vidas, Espírito Santo. Abençoe este lar, Senhor. Que haja paz nesse lar, que haja alegria nesse lar. Que haja, Senhor, os frutos, Pai. Os frutos, ó Deus, da Tua palavra. A alegria, o amor, a paz, o domínio próprio, a benignidade, a bondade, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Nós clamamos o Teu fruto, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba a graça do Senhor na tua casa. Receba o poder de Deus onde você está. O Espírito Santo te pega agora. O Espírito Santo faz você se encher agora da presença dEle. Ele está vivo e Ele está aí. Ele está aqui conosco como está aí com você. E nós cremos que o Senhor é um Deus bom, um Deus todo-poderoso. Em nome de Jesus, seja abençoada a tua casa. Seja abençoado o teu lar. Seja abençoado os seus filhos. Seja abençoado toda a sua descendência, em nome de Jesus. Receba essa palavra nesta noite. Que toda desordem volte à ordem agora, em nome de Jesus. Que toda maldade venha agora a paz. Venha agora o refrigério, venha agora a bonança, em nome de Jesus. Receba essa palavra da glória do Senhor. Amados, vamos abrir a Bíblia. Antes de abrir a Bíblia, dê um glória a Deus aí, em nome de Jesus. Fala que Ele ressuscitou. Ele está vivo, por isso que nós estamos alegres, amém, igreja? Porque Ele ressuscitou, Ele está vivo e Ele está conosco hoje, para a glória do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, ia falar Mateus, mas é Lucas. Lucas 24, no verso 1. Vamos ler Lucas 24, do 1 até o 6 agora, para a glória de Jesus. Enquanto você vai abrindo aí, nós vamos cantar uma canção rápida, só um trechinho, só o refrão da canção. Diz assim, não sei como o Guilherme vai pegar aí. É assim: foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos se abriram, e agora me alegro em tua luz. Glória a Deus. Oh, que canção maravilhosa, hein, igreja? Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim nesta noite: e no primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana? Fala aí para o seu amigo, pro seu irmão, pro seu parente. Diga assim: domingo. Primeiro dia da semana, muito de madrugada. Aleluia.
foram elas ao sepulcro. Quem? As mulheres, levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra do sepulcro removida, e entrando, não acharam o corpo de Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões, com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas, e baixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscai o vivente entre os mortos? Oh, glória a Deus! Não está aqui, mas ele, repita aí o resto. Mas ele o quê? Diga, ressuscitou. Ele não está aqui porque ele ressuscitou. Lembrai-vos, como vos falou, estando ainda na Galileia. Glória a Deus. Em nome de Jesus, Pai, fale conosco nesta noite. Nós precisamos ouvir a Tua voz, nós precisamos entender a Tua palavra, Senhor. Para a Tua glória e Teu louvor, usa-nos, ó Deus. Encha-nos, ó Deus, com Teu Espírito. Capacite-nos não apenas para falar, mas para praticar. Capacite-nos, ó Deus, para entender, ó Deus, a Tua palavra. Fale com cada um, Senhor, do menor ao maior, do pequeno, Senhor, ao grande. Em nome de Jesus, nós te pedimos, ó Deus, a Tua unção, Senhor, sabedoria, graça, e que ao chegar os corações, ó Deus, daqueles que ouvem nesta noite, possam receber esta palavra com alegria, que é a Tua palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus. Primeiro dia da semana, as irmãs vão até o sepulcro de Jesus levando as especiarias. Por que as especiarias? Porque quando você entra lá em Lucas, no último verso do capítulo 23, você vai ver que essas mulheres, elas vão levar as especiarias para o corpo de Jesus, para ungir o corpo de Jesus. Para que, da mesma forma que eles tratavam Jesus em vida, eles também queriam, sempre é um ritual dos judeus, cuidar bem do corpo. Tanto é que José de Arimateia, ele pede o corpo de Jesus, ele cuida do corpo de Jesus, ele leva para o sepulcro, mas antes também José de Arimateia, ele leva as especiarias e ele também abençoa o corpo de Jesus com perfume, com aquilo que ele tinha posse. E as mulheres se preparam na sexta-feira, se preparando com essas especiarias, e no sábado elas descansam. No sábado, como é tradicional dos judeus, elas descansaram, e quando foi a madrugada do sábado, elas saem para levar as especiarias no sepulcro de Jesus. E chegando elas naquele lugar, muito de madrugada, diz a palavra de Deus, elas encontram com dois varões, 2 anjos, com vestes resplandecentes, diz a palavra do Senhor. E aí aqueles anjos dizem para aquelas mulheres: por que procurai o vivente entre os mortos? Que coisa linda, igreja. Por que procurai entre os mortos aquele que está vivo? E eles disseram assim: ele não está aqui, porque ele ressuscitou. Glória a Deus. E nós vamos falar hoje, irmãos, dessa cruz vazia. Por que Jesus ressuscitou? O propósito do Evangelho são 3. O primeiro propósito do Evangelho qual é? A morte de Jesus. Por que a morte de Jesus? Porque quando Jesus morre, Ele leva sobre si os nossos pecados. Ele crava lá na cruz os nossos pecados, nossas maldades. O segundo propósito é a ressurreição. Porque quando Jesus ressuscita, Ele está cumprindo a sua palavra. E Ele está dizendo que a palavra dele tem poder. O Salmo 119, no verso 160, depois você lê lá na tua casa, que a soma de todas as palavras é a verdade. E essa verdade ela não pode ser mudada. O terceiro propósito do Evangelho, o primeiro é a morte, o segundo é a ressurreição de Jesus. O Evangelho está centrado em Jesus Cristo. A palavra de Deus está centrada em Jesus. Primeiro a morte, depois a ressurreição e agora a ascensão de Jesus. Jesus, ele volta
é comprovado por muitas testemunhas, e essas mulheres foram as primeiras testemunhas da ressurreição de Jesus. Só que há um momento que Jesus precisa subir para o Pai, sentar à direita de Deus Pai, para que viesse sobre nós o Espírito de Deus. E esses propósitos se cumprem, amém? A morte dele, a ressurreição e a sua ascensão aos céus. E o quarto vai se cumprir, a volta dele, amém? Mas vamos falar apenas da ressurreição nessa noite. Por que Jesus ressuscitou? Certa vez, Jesus andando, se abre a sua Bíblia lá em João capítulo 2, verso 19, Jesus andando com seus discípulos, e os discípulos olham aquele templo que demorou 46 anos para se erguer, se levantar. João 2,19 diz assim, nós vamos ler até o verso 22. Diga na sua casa, assim, em nome de Jesus, a cruz está vazia. Oh, glória a Deus. Meu irmão, quando a cruz está vazia, significa muitas coisas. Mas olha o que Jesus fala. Derrubarei esse templo. E era um grande templo. Um templo que demorou 46 anos para construir. E em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus, em 46 anos foi edificado esse templo, e tu levantarás em 3 dias. Mas olha só o mistério, igreja. Verso 21. Mas ele falava não do templo, mas do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou, olha que coisa tremenda, igreja. Ele vai derrubar aquele templo, e em 3 dias ele vai reerguer. Mas ele estava falando do seu corpo. Ele estava falando da sua morte. Ele estava falando do seu propósito. Mas ele falava do seu corpo. Verso 22. Pois quando, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que lhes disseram. E creram na palavra, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Amém, igreja? Então, amados, quando Jesus ressuscita, eles lembraram do que Jesus havia dito, que em 3 dias ele iria edificar, em 3 dias ele iria derrubar aquele templo, mas no 3º dia ele iria ressuscitar. E ele estava falando da sua morte, ele estava falando do tempo que ele ficaria ali na terra, 3 dias apenas. Quando aquela cruz está vazia, meu irmão, significa que Jesus venceu por nós. Aquela cruz vazia significa que Ele está vivo, aleluia. Aquela cruz vazia significa que eu e você um dia vamos ressuscitar. Aquela cruz vazia significa que já foi cravada a nossa vitória lá no Calvário. Aquela cruz vazia representa a tua vitória. Aquela cruz vazia representa que o seu casamento é uma bênção em nome de Jesus. Aquela cruz vazia representa que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, não um Deus morto, não um Deus que apenas veio a essa terra para nos ensinar sobre grandes coisas, mas um Deus que está vivo e está do nosso lado hoje, para a glória de Jesus. Meu irmão, a cruz vazia representa muitas coisas para nossas vidas. A ressurreição de Jesus. Até então, quando você olha essas passagens, você vai entender muitas coisas, igreja. Que a morte, qual o maior temor que o ser humano tem? A morte. Todo mundo, ninguém quer ter o coronavírus, ninguém quer ter o Covid-19, ninguém quer ter um câncer, ninguém quer ter nenhum tipo de enfermidade. Por quê? Porque as pessoas têm medo de morrer. Mas Jesus, ele veio para morrer. E nós também viemos a essa terra para morrer. Morrer para nós e viver para Ele. Nós também, amados, aquilo que Jesus conseguiu, nós também em Cristo Jesus nós vamos conseguir. E eu quero que você entenda algumas coisas que eu vou te falar hoje, igreja. Hoje não é um domingo qualquer, um domingo da ressurreição. Amém? Tivemos por tradição aí o sábado, sexta da Paz, domingo da ressurreição. E amados, quantos de vocês não comeram carne por causa de uma tradição?
Não, nós podemos fazer o que nós quisermos, amém? Amém? Podemos comer sim carne. Quantos não comem? Ah, mas é uma tradição da minha família que na Semana Santa nós não comemos carne. Não, meu irmão. O que você não pode fazer na Semana Santa é fazer o mal. Amém? Nem na Semana Santa, nem no decorrer do tempo, nem o mal você pode fazer. Mas as demais coisas que fogem da palavra de Deus é tudo tradição de homens. Amém? Então vamos aqui, igreja, entender algumas coisas. Domingo da ressurreição. Amém? Se você for lá no túmulo do seu parente, vai estar lá o nome dele lá, dia que nasceu, dia que morreu. Amém? E muitos comemoram o aniversário da pessoa lá no túmulo. Não, já foi, meu irmão. Já passou. Amém? Mas se a gente for lá em Jerusalém, em nome de Jesus, você vai lá e você vai comprovar que o túmulo está vazio. Oh, glória. O túmulo vazio, querido, significa que ele venceu. O túmulo vazio significa nós vencemos. Porque a cruz está vazia. A cruz é o símbolo do cristianismo. Mas infelizmente alguns têm o cristianismo como um Jesus pendurado lá no madeiro ainda. Jesus ali agonizando, sofrendo, uma imagem terrível. Mas nosso Deus, a imagem que nós temos dele não é essa. Ele agonizando, sofrendo. A imagem que nós temos do nosso Deus é um Deus vivo. Amém? E uma pessoa viva é uma pessoa que está alegre. Uma pessoa viva é uma pessoa que sabe o que Jesus fez. Sabe o quanto ele padeceu pelos nossos pecados. A morte nos livrou nossos pecados. João 29 diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se Jesus não tivesse morrido, igreja, nós continuaríamos sendo pecadores. A Bíblia diz lá em João, deixa eu abrir aqui em João no Apocalipse 5:3. O último apóstolo, que foi o apóstolo João, ele, na ilha de Patmos, ele tem uma revelação. E ele disse nessa revelação: ninguém no céu, João 5:3, vamos ler até o 5, João 5:3, Apocalipse 5:3, melhor dizendo, ele diz assim: ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro. Ninguém no céu, na terra, nem debaixo da terra poderia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. João fica angustiado, e ele chorava bastante, porque ele falou: quem é digno de abrir o livro? Em outras palavras, quem é digno de morrer pelos meus pecados? Quem é digno de enfrentar a morte? Quem é digno de vencer a morte? E a Bíblia diz no verso 5: e disse um dos anciões: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Quem é esse? Diga assim: Jesus. Aleluia. Aquele que ressuscitou, aquele que está vivo e aquele que está conosco hoje sempre, para a glória do Senhor. Amém, igreja? Ah, como é poderoso essa palavra de saber da ressurreição de Jesus, igreja. Nós não estamos seguindo uma religião morta, mas um Deus vivo. Não é religião, é um Deus vivo. É um Deus que foi digno de abrir o livro. É um Deus digno de olhar para o livro. É um Deus digno que pode descer às profundidades da terra e falar assim: inferno, você não teve poder sobre a minha vida. Você não teve poder, igreja. Olha que coisa tremenda, igreja. Abra comigo 1 Coríntios 15:21. Aleluia. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. A morte veio por um homem, Adão,
a morte, quando Adão erra, ele traz o pecado sobre a terra. A morte veio por através de um homem, ou seja, o homem era para ser indestrutível, o homem não era para morrer. Mas quando Adão peca, ele trouxe a morte também com ele. Louvado seja o nome de Jesus, que Jesus vem, igreja. E aí Jesus vem, e ele traz a vida após a morte, porque ele ressuscitou, ressurreição, vida após a morte. Aleluia! Também a ressurreição dos mortos veio por intermédio de um homem, e esse homem se chama Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Diga glória ao Cordeiro que venceu. Aleluia! Abra comigo agora em Colossenses 2,14. Havia, meu irmão, um escrito de dívida sobre as nossas vidas, no qual nos condenava. Havia uma legalidade do diabo em nossas vidas por causa do pecado que nos levaria até o inferno. Mas quando Jesus morre por nós, ele crava lá na cruz os nossos pecados, e por isso hoje nós somos livres. Por isso que João disse, João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Colossenses 2,14 diz assim, até o 15: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando, aleluia, os principados e potestades, e expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Diga glória a Deus. Jesus, quando ele morre ali na cruz, meu irmão, quando ele está morrendo ali na cruz, ele está rasgando a nossa dívida. Qual a dívida? A dívida do pecado, que nos levaria até o inferno. E aí, meu irmão, ele despoja os principados e potestade. O que é despojar? É tirar aquilo do inimigo. Tirou nós da mão do inimigo, e agora nos levou para o reino do seu amor. Por isso que a palavra de Deus diz que o Senhor nos tirou do império das trevas para nos levar ao reino do Filho do seu amor. Aleluia! E isso, meu irmão, só se dá por intermédio da ressurreição. Quando Jesus ressuscita, meu irmão, ele está dizendo para você assim: filho, fica firme, porque logo logo nós estaremos juntos, vivendo juntos, caminhando juntos. E a ressurreição, meu irmão, é que Jesus não é um Deus morto, é um Deus poderoso, Deus que está conosco. Abra comigo em Romanos 6, versos 5 até o 6. Romanos 6, 5, 6. Vamos ler aqui em Romanos. Aleluia, glória a Deus. Romanos 6, do verso 5 até o 6. Aleluia. Diga mais uma vez: a cruz está vazia. Aleluia. E você tem que crer nisso, igreja, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com toda a tua alma. Essa cruz está vazia, meu irmão. A cruz vazia mostra que o Senhor teve poder sobre a morte. Se teu maior medo é a morte, o Senhor teve poder sobre a morte. Se você estiver nele, plantado nele, caminhando com ele, não será a morte que vai nos parar. Aleluia. Porque se formos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, olha, preste bem atenção que o apóstolo Paulo diz aos romanos, a igreja de Roma. Porque se formos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, fomos plantados com ele na semelhança de sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Se na morte o Senhor leva os nossos pecados ali na morte, e agora nós temos que deixar nossos pecados, nós temos que deixar nossa vida morrer para nós mesmos. Se essa mesma semelhança tiver também na ressurreição, olha o que Paulo diz: sabendo isso, que o velho homem
foi com ele crucificado. Aleluia. O velho homem foi juntamente com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Glória a Deus. Então, meu irmão, o propósito da ressurreição, igreja, é que nós venhamos a viver agora, não mais para o pecado, mas viver para quem agora? Vivemos para Cristo. Antes nós servíamos ao pecado. Antes nós não tínhamos um Deus que poderia nos livrar da morte. Nós não sabíamos disso, mas hoje nós sabemos que Ele ressuscitou. Sabemos que Ele está conosco. Se somos semelhantes com Ele na morte, assim também seremos na ressurreição. Sabendo que o velho homem foi crucificado aonde? Lá no Calvário. Aquele homem mau, aquele homem vingativo, aquele homem enganador, aquele homem mentiroso, aquele homem soberbo, aquele homem que pensava só em si, aquele homem que não sabia para onde estava indo. Aí esse velho homem, meu irmão, esse homem pecador, esse homem já foi crucificado. Sabe para quê? Para que o corpo do pecado seja desfeito. Amém, igreja? Para que o nosso corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais o pecado, mas venhamos a servir o nosso Deus. E louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? A ressurreição de Jesus se cumpriu a palavra de Deus. Amém? Porque Jesus, antes mesmo de morrer, Ele já falava da ressurreição. Jesus mesmo antes de passar pela morte, Ele já falava que Ele iria ressuscitar. Sabe por quê? Se você abrir sua Bíblia lá em João 11, 25, Jesus, lá na morte de Lázaro, Jesus, Ele vira para aquela família, Marta e Maria, Ele diz assim para elas: eu sou a ressurreição. Oh, glória a Deus. Eu sou a ressurreição da vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverás. Aleluia. Jesus já falava quem Ele é, igreja. A ressurreição não é um ato apenas. A ressurreição não é um acontecimento. A ressurreição é uma pessoa. E essa pessoa se chama Jesus Cristo. Quando nós estamos falando de ressurreição hoje, nós estamos falando de Jesus, que Ele é a ressurreição. Ninguém pode levar esse título, ninguém pode levar essa honra, ninguém pode levar esse louvor, que todos morreram e nenhum ressuscitou. O próprio Lázaro que ressuscitou, depois ele morre. Todos aqueles que um dia ressuscitaram nessa terra, talvez você pode conhecer até alguém, ou já leu algum livro, ou já conheceu alguma história de alguém que ressuscitou, mas você pode ter certeza, meu irmão, que essa pessoa ela morreu também, ou vai morrer um dia. Mas aquele que levou essa glória, aquele que tem essa glória, ele disse: eu sou a ressurreição. O homem mais influente da terra, o homem mais poderoso da terra não pôde falar: eu sou a ressurreição. Talvez alguns homens importantes da terra podem falar: eu sou o rei do futebol, eu sou o rei da música, eu sou o rei do pop, eu sou o rei. Mas ninguém pode falar: eu sou a ressurreição. Só Jesus pôde levar esse título, porque Ele é a própria ressurreição. Aleluia. Eu quero declarar áreas na tua vida que esteja morta, em nome de Jesus, vai ressuscitar. Se é o casamento, vai ressuscitar. Se é o trabalho, vai ressuscitar. Se é os sonhos, irão ressuscitar. Em nome de Jesus, vai ressuscitar, igreja. Aleluia. E nós cremos, igreja, que tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar, meu irmão. Tudo isso vai passar porque nosso Deus está cuidando de nós. Olhe para a tua casa, olhe para a tua família. O Senhor tem cuidado de nós, igreja. O Senhor é vivo, o Senhor não é um Deus morto. Não se preocupe com a economia, não se preocupe com o seu trabalho, não se preocupe. Se preocupe sim, igreja, de agradar o seu Deus. Se preocupe em saber que Ele está vivo e Ele quer você do lado dEle. Ele quer ver você mais perto dEle. Você fazendo os seus devocionais, você buscando a Ele, você compreendendo a palavra de Deus, você buscando sabedoria, como diz
lá em Provérbios que a sabedoria, meu irmão, o que é o princípio da sabedoria? É o temor. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Quando tememos a Deus, nós vamos começar a entender o que é sabedoria. Sabe, igreja, quando nós olhamos para aquele túmulo vazio, aquela cruz vazia, nós podemos entender, igreja, que não foi por acaso que o Senhor ressuscitou. Sabe, se eu e você, igreja, entender o poder que levantou Jesus dentre os mortos, se nós entendermos esse poder que ressuscitou Jesus, qual foi esse poder? O poder do nosso Deus. Amém? Mateus 28:18 diz assim, que todo poder foi dado a Jesus no céu e na terra. Amém? Jesus, ele sabia que ele precisava passar pela cruz para vencer a cruz, para vencer o pecado. Jesus sabia que ele precisava ressuscitar para se cumprir a palavra de Deus, para que se cumprisse toda a justiça. Jesus sabia que ele precisava voltar aos céus para que o Espírito Santo viesse. E agora que nós temos o Espírito da verdade, que o mundo não pode ter, meu irmão, que o mundo não conhece, e Jesus sabe também que um dia ele vai voltar para buscar a tua noiva, buscar o teu povo. E quando ele voltar, meu irmão, em nome de Jesus, ele vai ressuscitar aqueles que morreram, ele vai levar a tua igreja juntamente com ele nas alturas. Estaremos para sempre com o Senhor, como diz lá no texto de 2 Tessalonicenses. Igreja, e nós já vamos finalizando aqui. Glória a Deus. A Bíblia diz assim, abra comigo lá em Filipenses 2. Filipenses 2:8. Filipenses 2:8 diz assim, vamos ler até o 10. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Ah, querido, Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. Verso 9, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome. O nome que é sobre todo nome é o nome de Jesus. Para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Hebreus 5:8 diz assim, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio a ser a causa da nossa eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Hebreus 5, 8 e o 9. Guarde isso, meu irmão. Jesus, ele foi obediente por aquilo que padeceu, e sendo consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos aqueles que lhe obedecem. Aleluia. E para a gente finalizar, igreja, guarde isso. Se o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, Romanos 8:11, abra sua Bíblia, Romanos 8:11, e nós já vamos orar, nós já vamos declarar. Hoje é um domingo de ressurreição, é um domingo para a gente lembrar que Jesus vive, que não está mais preso, não está mais agonizando numa cruz. Ele está vivo e Ele está aí com você. Manda essa capetada embora da tua casa. Amém? Em nome de Jesus. Manda essa capetada embora. Manda esse capeta embora, que Jesus grite bem alto na tua casa. Chame o Espírito de Deus e fala: Jesus está vivo, Ele ressuscitou. Aleluia! Ele está vivo. Romanos 8:11 até o 13, a Bíblia diz assim: e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal. Vou repetir mais uma vez: se
Se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para vivermos segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, morrereis. Mas se viveis pelo Espírito, mortificardes as obras do corpo e vivereis. Você tem um Espírito de Deus sobre você. E o que ressuscitou Jesus foi o Espírito que estava em Jesus. E o apóstolo Paulo fala: se o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos estiver em vós, também vivificará o vosso corpo mortal. Isso é poderoso, igreja. Isso é poderoso. E nós vamos entender isso em nome de Jesus. Feche seus olhos por um instante e vamos dizer que Ele ressuscitou. Vamos dizer isso, que Ele ressuscitou, que Ele está vivo. E você pode crer no amanhã. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Cante isso ao Senhor na tua casa. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Porque Ele vive. Demorar. Sim, Jesus te amou. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Cante isso mais uma vez, porque Ele vive. Porque Ele vive. Levante isso, fala. E agora o Senhor é onde você está. Posso ter no amanhã. Eu declaro a paz, eu declaro a alegria sobre o teu lar. Eu declaro a bênção do Senhor sobre a sua descendência, em nome de Jesus. Temor não há. Mas eu pensei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Diga: Deus enviou. Cante a nossa casa. Seu filho amado vai morrer, aleluia, e perdoar, na cruz, sofrer.